O que você decidir, se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. E eu quero ler também, em duas outras versões, na NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim: se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. E a versão Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão mais antiga, mas bem interessante também, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. E eu gosto muito desta versão Almeida Revista e Corrigida, para esse título que eu dei para esta mensagem: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. Posicione-se. Tome uma posição e seja firme nessa posição. Porque, infelizmente, lamentavelmente, nós às vezes somos muito, como se diz na gíria, vacilões. Tem hora que a gente vacila demais. E sabe o que é pior? Nós somos um bando de vacilão e depois colocamos a culpa em Deus. Porque Deus me abençoa, porque a minha não dá certo, não sei porque que eu nasci. É assim. Então hoje você vai ouvir uma palavra para você tomar um posicionamento. Um não, alguns posicionamentos. E você tomando esse posicionamento, seja firme. E a promessa é que a luz brilhará em teus caminhos. Talvez você fale: não sei, minha vida parece estar meio embaçada, estou em trevas. Então você está precisando da luz do Senhor. Só que você precisa tomar algumas atitudes na sua vida. Você precisa se posicionar. E o Senhor me levou a um texto, aliás, a um contexto bíblico. Eu já advirto vocês que vai ser pesado. Antigamente tinha um jornal que chamava Notícias Populares. O pessoal mais antigo aí deve se lembrar, quando ainda a gente lia jornal escrito, né? Aí o pessoal falava: se espremer sai sangue, que era só notícia ruim, né? Eu vou falar de bastante coisa aqui terrível, mas é para que você compreenda, você vai entender no contexto que decisões erradas levaram a isso. Posicionamentos errados, posicionamentos equivocados levaram essas pessoas a sofrerem o que sofreram. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz assim: tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Aqui ele estava se referindo, o contexto, ele está falando de Israel passando pelo deserto. E eles tiveram posicionamentos errados, eles duvidaram de Deus, eles foram incrédulos, eles foram desobedientes, eles foram rebeldes. Paulo mostra ali 5 erros graves que eles cometeram. E por isso, então, eles acabaram ficando dando voltas no deserto 40 anos. Uma viagem que seria de dias, eles ficaram 40 anos rodando no mesmo lugar. E aquela geração que saiu do Egito, apenas 2 que saíram do Egito entraram na terra prometida. Só Josué e Calebe. Mas como assim, pastor? A Bíblia fala que eles entraram na terra prometida. Mas sabe quem entrou? Os filhos que nasceram durante os 40 anos de deserto. Porque aqueles que saíram do Egito, eles se rebelaram contra Deus e acabaram morrendo no deserto. Certo? E Paulo fala sobre isso, e aí ele diz: o que foi escrito para o nosso proveito, para que não cometamos os mesmos erros que eles. E eu posso ampliar, eu não preciso me ater apenas ao deserto. Eu posso ampliar essa fala de Paulo, quando ele diz: tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito, para que nós aprendamos com isso. Então eu posso ampliar toda a história de Israel. Porque eles entraram realmente na terra prometida,
tomaram posse dela e formaram uma nação ali. Mas depois eles tiveram atitudes, ora boas, ora ruins. E às vezes você fala, mas o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente, agora nós estamos na graça. Queridos, Paulo diz, o que você semear, você vai colher. Isso é Novo Testamento, não é Antigo Testamento. O que você semear, você vai colher. Certo? Então, eu quero que você entenda nesta noite a importância de você tomar alguns posicionamentos. Bom, 2 Crônicas, capítulo 21, eu vou ler muitos textos longos aqui, mas são importantes para o nosso entendimento. 2 Crônicas 21, do 1 ao 6, diz assim: Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jeorão, porque esse era seu filho mais velho. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai, e prestem atenção, e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tomou uma atitude, uma decisão, um posicionamento totalmente errado, totalmente equivocado. Mas seguindo, ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Primeira lição que eu quero transmitir aqui para você nesta palavra: cuidado com quem você coloca na sua vida. Cuidado. Ai, pastor, eu estava precisando ouvir isso. Porque olha, eu me casei, esse homem é um traste, pastor. Pastor do céu, obrigado, pastor. Essa mulher que eu casei é uma bruaca. Vou me livrar. Ao dedinho. Clame a Deus. Ore a Deus. Ele pode transformar o teu marido, ele pode transformar a tua mulher, amém? Não estou dando brecha nenhuma para divórcio, não. Mas para você que é solteiro, para você que de repente realmente veio a se separar, ou quem sabe enviuvou, cuidado com quem você vai colocar na sua vida. Primeira, questão de casamento. Segundo, sociedade. Cuidado com quem você coloca de sociedade. Talvez você quer abrir um negócio e fala, fulano tem dinheiro, fulano entende. Cuidado. Tinha um patrão meu que dizia, meia só no pé ainda dá chulé. Ele não queria saber de sociedade nem a pau. Ele falou assim, uma vez eu tentei, foi muito bem. Eu e o camarada que eu coloquei de sócio, nós nos entendíamos perfeitamente. Mas ele veio a falecer e o filho por direito passou a ter a parte dele. E aí minha vida virou um inferno. Então às vezes a pessoa é boa, mas você não sabe o que acontece amanhã. Então cuidado com quem você escolhe como parceiro de casamento. Cuidado com quem você coloca como sócio. Cuidado com quem você anda, com as suas amizades. E veio ao meu espírito quando eu estava preparando essa palavra. Eu sei que é algo assim bem sensível, mas cuidado com quem você coloca como filho. E eu não estou falando do filho biológico, mas sim de adoção. Quantas pessoas com tanto amor adotam uma criança, mas essa criança vira um inferno na vida deles. Pastor, mas como é que a gente faz? Ora, eu só quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então você tem, porque você não sabe, não tem um ditado que diz, coração é terra que ninguém anda. Eu não sei o que está no seu coração. Sabe o que é pior? Às vezes nem você sabe.
Somente situações da vida vão aflorar o que você tem realmente no coração. Mas a Bíblia diz que ninguém conhece o homem senão o espírito do homem que nele está. Então, de certa forma, você se conhece, mas você não conhece essa pessoa que está do teu lado. Então, é uma lição que eu quero deixar para você. Cuidado com quem você coloca na sua vida. Porque, pastor, mas como é que eu faço? Ore a Deus, Senhor, é da tua vontade que eu case com essa pessoa? Peça confirmação. Ai, Senhor, mas ele é tão lindo, Senhor. O outro que me quer é tão feinho. Uma vez tinha duas moças que gostavam de um rapaz. E o rapaz gostava de música, gostava de louvores. E a mais bonita era uma taquara rachada, não cantava nada. E a mais feinha era um rouxinol. E por causa da música ele acabou casando com a que cantava bem. Mas quando chegou na noite de núpcias, enfim, aconteceu, quando chegou de manhã, ele olhou para ela. Você imagina, a mulher não era tão bonita, imagina quando acorda. Aí ele olhou para ela e falou assim: canta, pelo amor de Deus. Por favor, canta alguma coisa. Então, mas enfim, é uma brincadeira. Mas cuidado com quem você, sabe? Porque o homem olha para a aparência. Tem uma outra situação de uma moça que era cega, deficiente visual. E o rapaz pedia confirmação a Deus, e Deus sempre falava que era ela que ele tinha que casar. E ele não queria, porque ela era deficiente visual. Ele falou: como é que eu vou casar com uma mulher com deficiência visual? Complicado. E ele rejeitou muito tempo, sabe? Mas tudo a palavra, pessoas vinham, Deus usava profetas. Até que um dia ele falou: tá bom, Senhor, se não tem mais como eu resistir, vou me casar com ela. E se casou. Dias depois o Senhor curou ela. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, glória a Deus. Então, brincadeiras à parte, mas cuidado com quem você coloca. Ore a Deus, com quem você coloca na sua vida. Ore a Deus, porque você olha para a aparência, mas Deus conhece o coração. E infelizmente, Jeorão, ele colocou uma pessoa na vida dele que foi um desastre. Josafá, que está no texto aí, que era o pai dele, fez uma reforma espiritual em Israel, uma das melhores. Josafá foi um homem temente a Deus, e ele fez algo maravilhoso ali em Judá. Não dá para explicar muita coisa, mas Israel acabou se dividindo em dois reinos, que um se chamou Israel, o outro Judá, tá? Só para você entender, tinha dois reinos, um chamava Israel, o outro reino de Judá. E Davi, o rei Davi, aquele que venceu Golias, ele ficou com o reino de Judá. A dinastia dele, os descendentes de Davi, eram da tribo de Judá, e esse reino era bom. O reino de Israel acabou se desviando de Deus. 10 tribos, eram 12 tribos, 10 formaram o reino do norte, chamado Israel, e 2 formaram o reino do sul, chamado Judá. Essas 10 tribos acabaram se misturando com outra nação e desconfigurou, deixou de ser israelita natural. Então, e também eles entraram pelo caminho da idolatria e se afastaram de Deus. O reino de Judá, não, o reino de Judá, descendentes de Davi, permaneceram. Mas agora, esse Jeorão era da tribo de Judá, do reino de Judá, filho de um rei que fez coisas maravilhosas, mas quase que ele põe tudo a perder. O que o pai fez em tantos anos, quase que ele pôs tudo a perder por causa de uma escolha errada que ele fez. Queridos, você leu comigo que simplesmente ele matou todos os seus irmãos. Ah, pastor, mas será que eles não eram encrenca, não? Meu irmão, se você for matar irmão que é encrenca, é complicado, né? Todo mundo tem irmão aqui que é encrenca. Se toda a família tem ovelha negra, né? Mas algumas não, né? Mas algumas têm. Mas não foi por isso, depois vocês vão entender. Mas olha só, 2 Crônicas 21, do 12 ao 20. São todos textos extensos, mas vamos aprender. Então Jeorão recebeu uma carta, olha de quem? Do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado:
Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá. Sim, nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Quem está falando isso é o próprio profeta Elias. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes, que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio. Começou a perder tudo. E também suas mulheres, seus filhos, só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores terríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Você olha isso e fala: meu Deus, que terrível. Mas ele matou os seus irmãos, gente, todos. E aquela época era olho por olho, dente por dente. Mas não foi os seus irmãos que o mataram, ou os sobrinhos. Os irmãos não podiam porque morreram. Mas não foi um sobrinho que se vingou, foi o próprio Deus. Ah, Deus é pai, não é padrasto. Não gosto desse texto. Tem muito padrasto que é maravilhoso. Deus é pai, não é padrasto. Tem pai que não vale nada e padrasto que é bom. Não é? Então esse negócio de Deus é pai, não é padrasto, não gosto muito desse texto. Mas as pessoas querem dizer assim: ah, Deus não faz mal para ninguém, Deus é amor, mas Ele é justiça. E na lei de Moisés dizia: não matarás. Pastor, mas eles guerreavam. Guerra não é assassinato, guerra é defesa. Na verdade, no original, a palavra hebraica que foi traduzida para não matarás nos 10 mandamentos, não é não matarás, é não assassinarás. Porque assassinato é diferente, tá? Um policial, por exemplo, não cabe a ele que ele vai para o inferno porque ele mata. Porque ele mata em defesa da sociedade. Agora, se ele matar injustamente, aí ele é assassino. Se ele usar o poder dele, a autoridade dele para matar alguém injustamente, aí é assassinato. Não está defendendo ninguém. Percebe? Então, antes de você ficar com dozinha, fala: meu Deus, Ele causou isso. Ele causou isso. Está percebendo aquilo que eu falo? Sabe, irmãos, às vezes a gente não está com aquela igreja tão enorme por causa desse tipo de palavra. Porque as pessoas querem ir para a igreja e ouvir motivação. Só palavra motivacional. Eu estou te dando uma palavra motivacional. Estou te motivando a se posicionar. Amém? A tomar posições na vida, a fazer o que é certo. Porque não adianta você vir na igreja, ouvir um sermãozinho bacaninha de automotivação e sair aí fora, vai fazer um monte de coisa errada. Depois vem as consequências. Aí, cadê Deus? Porque quando ele estava com o intestino para fora, porque eu não sei por onde saiu, mas saiu por algum lugar. Mais ou menos a gente imagina por onde é, né? É terrível, né, gente? É terrível, né? Saiu para fora, provavelmente foi um câncer. Ele morreu com dores terríveis. Mas sabe o que é pior? Eu não vejo o texto dizer que ele se arrependeu. Porque se ele se arrependesse, Deus poderia curá-lo. Porque tem outros casos de reis que Deus pegou pesado e eles se arrependeram. Mas você não vê arrependimento de Jeorão. Percebe? É muito sério isso. Então, às vezes as pessoas... Irmão, eu digo para você: não cause dores, para que você não receba dores depois. Tem marido que maltrata a esposa. Hoje de manhã eu falei e repito:
Não são todos os casos, não estou aqui generalizando, mas muitos casos que eu acompanhei nesses 30 anos à frente de igreja, homem que só vivia no adultério, e tal, e trai a mulher, e trai, não sei o quê, e abusa de menor, e sai com menininha e tal. Sabe o que eu vi? Morrer no hospital com câncer de próstata. Usou muito bichinho? É no bichinho que vai acontecer o negócio. Não estou dizendo que todos os casos de câncer de próstata seja isso, mas tem muita gente que ali é na parte sexual, porque, irmãos, as pessoas só pensam em sexo. Vocês viram aí no seminário Veredas? Colocar um filho no mundo é muita responsabilidade. As pessoas, ninguém quer parar de transar, mas depois rejeita filho. Criança não vem para o mundo para ser rejeitada, não. Não quer fazer filho, não transa. Mas quer, porque virar o zoinho é 5 minutinhos, está virando zoinho. Mas e o resultado depois desse zoinho virado? Depois cria aí pessoas cheias de problema. É muito sério esse negócio. Então hoje você está ouvindo, posicione-se. É por isso que a Bíblia fala, não adulterarás. Não é para ficar adulterando, e sai com uma, sai com outra, e transa com uma, transa com outra. Está pensando que é o quê? Galo reprodutor? É sério esse negócio, gente. E depois vem as consequências. Ai, minha vida, ai, não sei, ai, a vida é uma luta. A vida sim, normalmente ela já é uma luta. Mas tem hora que você duplica essa luta ou triplica essa luta por falta de posicionamentos. O cara matou os irmãos. O que os irmãos... E Elias fala, eles eram melhores do que você. Mas depois você vai entender porque ele matou os irmãos. Seguindo aí. Então eu digo para você, se posicione para que o fim de vida que você tiver, você seja honrado. Porque o camarada não foi nem honrado. Ninguém lamentou a morte dele. E não deram a honra que se dava aos reis. Nem no túmulo dos reis ele foi colocado. Às vezes eu fico pensando, quando eu estiver no caixão, quando eu estiver indo para o túmulo, quem vai estar ao meu redor? E como estarão as pessoas ao meu redor? Às vezes quando eu vou em velório, eu penso assim, como estão as pessoas? Às vezes você vê, eu já fui em velório que ninguém chorou. Não vê a hora de... Às vezes filhos, não vê a hora que enterra. Eu não quero isso para a minha vida. Eu vou fazer de tudo para que o dia que eu partir desse mundo, eu parta honrado. Amém? Mas para isso você tem que tomar posicionamentos. Uma pergunta aqui, que eu não fiz de manhã, mas sinto fazer agora. Se você morresse hoje, você faria falta para sua família? Você faria falta na sua empresa? Você faria falta na igreja? Porque a nossa vida tem que ter propósito. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Bom, Jeorão, ele se casou com uma mulher por nome Atalia. Ela era filha de Acabe e Jezabel. Eu tenho certeza que mesmo quem não lê Bíblia muito, sabe, já ouviu falar de Jezabel. Jezabel foi uma rainha terrível, uma mulher terrível. Eu me lembro de uma mensagem que um pastor trouxe, o homem banana que se casou com a mulher abacaxi. Porque Acabe era um banana e Jezabel era um abacaxi. Abacaxi é quando você tem um problema e fala, arrumei um abacaxi agora. Eu não sei porque, eu gosto muito de abacaxi, acho tão gostoso. É que acho que é porque é espinhudo, né? Sei lá. Mas ela era filha de Jezabel. Eu falei de manhã, eu falo de novo de noite. Não puxa a mamãe não. Se ela não for boa pessoa. Se o seu marido for, você é igualzinho sua mãe, está amarrado em nome de Jesus. Mas vai que é mesmo, né? Vai que é mesmo. Mas você sabe que se a mãe é ruim e o marido está nervoso, ele fala isso mesmo, você puxou para sua mãe. Se ela foi boazinha, ele não vai falar isso para você, né? Mas ela não só puxou a mãe, como ela era pior do que a mãe. Ela era pior do que a mãe dela.
Olha o que diz 2 Crônicas 22, do 1 ao 4. Observe. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, o homem que morreu com o intestino para fora. O filho dele, Acasias, tomou o lugar. Rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes, escute isso, eu vou pôr desde o começo. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Você percebe? Ele teve todos os filhos mortos, mas ele não tinha matado os seus irmãos? Você consegue dimensionar? Quem sabe quando matou o fulano, ele, meu Deus, matou o ciclano. Oh Deus, o que está acontecendo? Por que meus filhos estão morrendo? Por que seus filhos estão morrendo? Você matou os seus irmãos a troco de nada, por nada. E uma coisa que vem ao meu espírito para dizer para você: às vezes não acontece morte física, viu? Mas você pode matar pessoas emocionalmente. Você fala tanto com essa pessoa, você agride tanto ela verbalmente, que você está matando ela por dentro. E você pensa que vai acontecer o que com você e com a sua descendência? Daqui a pouco, não sei porque meu filho foi para as drogas. Eu nunca fumei nem bebi. Mas será que você não matou alguém emocionalmente? Então você está pagando no seu filho. Não estou dizendo que todo filho drogado é fruto disso, mas às vezes é. Que você prejudicou tanta pessoa, você falou tanto, que de repente você abriu uma legalidade para que demônios ajam na sua família. Mas nessa noite você pode quebrar isso em nome de Jesus. Amém? Mas irmãos, você está percebendo? João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi o Bolsonaro que inventou isso não, está na Bíblia. João 8,32. Você fala, eu não vim na igreja para ouvir isso. Quem sabe é isso que você está precisando ouvir. E talvez você pode orientar outras pessoas. Talvez não é com você. Mas percebe, irmãos, todos os filhos dele foram mortos. Por quê? Era olho por olho, dente por dente. Acho que ele se esqueceu disso. O que Jesus disse para Pedro, quando Pedro arrancou a espada e queria defender Jesus com a espada? Ele falou, Pedro, guarda, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E isso vale também para outras situações. Se você vive prejudicando pessoas, e amaldiçoando, e falando mal, e maltratando, não vai pensar que a sua vida vai ser florida não, querido. Aí começam os perrengues. Mas a vida é uma coisa, mas cadê Deus? Eu estou indo na igreja, não está adiantando nada. Você se arrependeu do que você fez? Você já pediu perdão para as pessoas que você magoou? Quem sabe hoje você é um marido bom, mas será que lá 10 anos atrás foi? E talvez porque a tua esposa está querendo ouvir é só um pedido de perdão. Ela não quer muita coisa. Olha, eu tenho feito isso com pais. Pais que vivem magoando os filhos, ficam brigando perto de filho. Esses dias eu orientei alguém. Falei, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão chamar seus filhos e vão pedir perdão por todas as vezes que vocês brigaram na frente dela. Porque você não sabe o que é uma criança de 4, 5 anos ver o pai e a mãe brigando que nem gato e cachorro. Sabe o que tinha no passado? Ainda tem ainda. Meninos de 6, 7 anos mijando na cama. Aí o pai aqui, sentava a cinta. Filho meu não é mijão. E cinta no coitado. Só que aquela urina, aquele xixi, era de medo, era de insegurança por causa das brigas do casal. Eles causavam isso na criança. Criança que não apaga a luz não. Criança que não consegue dormir no escuro. Criança que às vezes não quer largar do quarto do pai e da mãe. É tudo insegurança. Nós temos no curso de pais uma dinâmica que a gente faz que funciona. Falou, você vai fazer o seguinte: essa semana vocês vão tirar um dia da semana, por 15, 20 minutos vocês vão conversar no sofá. Não é para ficar com o celular não.
e nem assistir televisão, vocês vão conversar. Lembre de casos engraçados de jovem e tem risada. E deixa a criança brincando ali, vendo isso. Vocês precisam ver, a criança muda o comportamento na hora. Tem criança que não consegue prestar atenção na aula. A professora tem que chamar o pai, a mãe. Hoje a escola tem psicólogos. Chama, déficit de atenção. A criança não consegue prestar atenção na aula, não consegue aprender. Por quê? Ele está lá na sala de aula. Será que o meu pai vai largar da minha mãe? Será que o meu pai vai matar a minha mãe? E os casal brigando, né? Que coisa mais linda. Depois de noite faz amor, como se nada tivesse acontecido. Arrebenta o coração dos filhos e depois de noite faz amor. Irresponsabilidade. Aí depois vem consequências. Senta na criança. Estou exagerando, irmãos? Eu acredito que muitos aqui vivenciaram isso. Então ele falou: se meu pai e minha mãe estivessem nessa igreja 20 anos atrás. Mas tem muitas pessoas aí fora que estão precisando ouvir o Evangelho. Então fale de Jesus. Amém? Amém, igreja? Essa mulher foi terrível. Você percebe? Eu vou mostrar para você. 2 Crônicas 22, do 10 ao 12. Quando Atalia, mãe de Acasias, porque o que aconteceu? Acasias morreu. O filho de Jeorão, ele reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Não sei se eu li o texto. O 22 do 1 ao 4 eu li, né? Volta lá, por favor, deixa eu ver. Eu vou ler de novo, porque acho que eu não concluí. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Posicione-se. Cuidado com quem você ouve conselhos, de quem você recebe conselhos. A mãe dava conselhos maus. E os tios, né? Igualmente. Você está entendendo agora por que Jeorão matou todos os irmãos dele? Mas pastor, foi ela, irmãos. Foi conselho dela. E eu vou mostrar para você. Olha o que diz 2 Crônicas 22, do 10 ao 12. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Percebe? Foi ela ou não que aconselhou ele a matar todos os irmãos? Porque ela queria o trono. Ela queria o trono. Ela não era da dinastia de Davi. Ela era do reino do norte, descendente de Acabe e de Jezabel. Queridos, eu vejo aqui uma ação maligna. A gente está falando de pessoas, mas por trás disso estava o diabo. Porque havia promessas para a dinastia de Davi, que não faltaria descendente. E essa mulher estava maquinando de acabar com a dinastia de Davi. Esse era o propósito dela. Virando. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, portanto, tia de Joás, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Foi um dos piores momentos do reino de Judá. Desculpe ser repetitivo, mas eu repito,
Cuidado com quem você coloca na sua vida. Que Georão se casou. A Bíblia não fala se ela era bonita ou não. Geralmente as princesas eram bonitas, porque os reis, eles sempre quiseram ter ao seu lado mulheres bonitas. Eu acredito que Jezabel era bonita, tá? Mas era maquiavélica. E eu acredito que a Thalia também fosse uma mulher bonita. Mas olha que tipo de mulher. Vou repetir o que eu falei no início. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então receba a direção de Deus para quem você coloca na sua vida. Amém, igreja? Posicione-se, posicione-se. E aqui também nós vemos dois posicionamentos que devemos copiar, imitar. Jeozeba, ela protege Joás. Ela o esconde no templo. Ela era mulher do sacerdote. E havia câmaras, lugares, quartos, cômodos no templo que só o sacerdote entrava. Nem rei ali entrava. Ninguém entrava nessas câmaras. E foi ali que Joás foi colocado. Só que Jeozeba colocou a sua vida em risco. Colocou a vida de Joiada em risco. Porque se a Thalia descobrisse, eles seriam mortos. Sem pestanejar. Ela os mataria dando risada. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos? Escute isso. Tem coisa que precisa ser preservada. Pague o preço que tiver que pagar, mas preserve. Pode ser pessoas, pode ser atitudes, que às vezes você vai ter que se posicionar e dizer: disso aqui eu não abro mão. Eu posso abrir mão de muitas coisas, mas da minha honra eu não abro mão. Da minha honestidade eu não abro mão. Da minha santidade eu não abro mão. Isso é posicionamento. Joiada preserva o direito. Se tem alguém, ela estava governando o país, mas não tinha direito, porque foi em cima de sangue derramado. Ela fez com que o marido matasse todos os irmãos dele. Depois dá mau conselhos para Acasias, porque ela queria a ruína dele. O texto fala, mas para a sua ruína. Ela queria que ele tivesse um reino desastrado, porque ela queria o trono. E quando ele morre, ela mata todos os que teriam direito ao trono. E aí esse casal protege um dos que tinham direito ao trono. Você está preservando o direito na sua família? No seu trabalho? De quem você tem ficado de lado lá no trabalho? Do fofoqueiro? Do intrigueiro? Daquele que quer prejudicar? Cuidado com conselhos que você ouve. Observe, eles eram seus conselheiros, mas para a sua ruína. E foi tão desastroso o reinado dele que ele reinou 1 ano. Apenas 1 ano. E aí a Thalia faz o que fez. Mata todos os descendentes. Então, a palavra de hoje é: posicione-se, irmãos. Posicione-se. Eles tomaram posicionamentos, mas alguns deles errados. Um morreu com as tripas de fora. Perdeu todos os filhos, perdeu os bens. O outro reinou pouco tempo. Você percebe? Mas cadê Deus? Cadê Deus? Tem judeu hoje que não acredita em Deus, por causa do Holocausto, que 6 milhões foram mortos pelos nazistas. Cadê Deus? Por que nós morremos? Porque eles rejeitaram o Messias e rejeitam até hoje. Quando Pilatos falou para eles: eu não vejo mal nenhum nesse homem, que era Jesus. O que vocês querem que eu faça? Crucifica-o. Eu tenho que soltar 2. Um é um bandido chamado Barrabás. O outro é esse Jesus. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás. Pilatos já estranhou. Eles querem um bandido com eles? Mas e o que eu faço com esse Jesus? Crucifica-o. E Barrabás chama ele na sala, lá no pretório, e conversa com ele, e vai lá fora e fala: eu não vejo mal nenhum nesse homem. Crucifica-o. Barrabás pede água e lava a mão. Fala: estou inocente do sangue desse homem. Ninguém está inocente daquele sangue. Jesus derramou sangue por mim, por você, e inclusive por Pilatos. Mas ele quis lavar as mãos.
E ele falou assim: eu não vejo crime algum nesse homem. O que o povo judeu respondeu? Se ele é inocente, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e a de nossos descendentes. Eles se amaldiçoaram. É por isso que por todo lugar que judeu passou, eles eram perseguidos. Que eles disseram: se ele é inocente, que o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa descendência. E depois agora fica lá: cadê Deus que 6 milhões de nós morreram? Lógico que, não estou falando com deboche no sentido, dá dó. A gente vê as fotos, as filmagens, pessoal couro e osso. Isso não é coisa para ser humano. Mas até hoje muitos judeus não creem que Jesus é o Messias. E aqueles que se convertem, que se tornam judeus messiânicos, eles leem a Bíblia e falam: meu Deus, estava aqui na nossa frente, a gente não enxergava. E você que está aqui, meu irmão, você que está aqui nos ouvindo, você que está aí em casa nos ouvindo, será que já não chegou a hora de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Porque tem muita gente que fala assim: não adianta, irmão, não estou desrespeitando não, sei lá, eu acho que não pretendo pelo menos, mas não adianta aguinha no caixão não, filho. E nem adianta eu ir lá fazer uma oração bonita no seu caixão. Você tem que entregar a sua vida a Jesus agora, enquanto você está vivo, porque Ele é caminho, verdade e vida. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Posicione-se, conserve e preserve aquilo que é bom, que é vida, preserve o direito. E eu quero trazer algumas palavras proféticas para você, amém? Todo mundo gosta de palavra profética, né? Mas é bom. 2 Crônicas 23, do 1 ao 3. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de 100. Eram líderes que comandavam 100 soldados. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Eles tomaram posicionamento. Ali está um menino de 7 anos para ser empossado como rei. O que uma criança de 7 anos entende, gente? Mas ele estava ali. Só que tem uma coisa: batalhões estavam ao seu redor. Ele não estava sozinho. E essa é uma palavra profética que eu quero deixar para você. Nesse novo tempo na sua vida, você vai tomar posicionamentos e você não estará sozinho. Você não estará sozinha, porque os anjos de Deus estarão ao seu redor. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Aleluia! Você não estará sozinho, você não estará sozinha. Mas segue a leitura, do 8 ao 10. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Aqui vai mais uma palavra profética para a sua vida. Porque observe, bem ou mal, certo ou errado, o que estava acontecendo ali era um golpe de Estado. Eles estavam entronizando o rei por direito, e estavam destronando a rainha. Ela tinha seguidores, ela tinha exército também. Então ele fez de uma forma, porque o reino estava contaminado.
Então ele conclama aqueles que eles chegam, o contexto é muito longo, mas eu não coloquei, mas ele chega e apresenta, ó, esse aqui é Joás, esse aqui é o príncipe, esse aqui é o príncipe herdeiro. Eles se alegram, porque o país estava em caos, muitos estavam orando a Deus para aquela mulher ser destronada, mas como? Ela tomou posse, matou todo mundo, mas de repente aparece a luz, aparece um raio de esperança. Então eles ficam ao redor dele, espalham pela cidade e pegam os fiéis, mas tinha que ser feito de uma forma organizada. Então ele organiza tudo, ele fala, ó, você vai ficar na porta tal, você aqui, e vocês, olha, não saiam do lado dos reis. Não dá nem tempo de eu falar sobre os queretitas e peletitas, é interessante isso aí, mas não dá tempo, quem sabe outro dia eu falo. Homens que Davi tinha colocado, que tinha pego para estar ao seu lado, eles eram protetores do rei, eram guerreiros valentes, e ele coloca ao redor. Então ele organiza. A palavra profética que eu quero dizer para você é o seguinte: organize a sua vida, aquilo que está ao teu alcance, porque às vezes você quer a bênção, mas sua vida está totalmente desorganizada. Aquilo que é só Deus que vai fazer, Ele vai fazer, mas o que estiver ao seu alcance, faça. Porque desculpa, gente, mas tem gente que é muito folgado, sabe? Eu lembro, eu já falei do quadrinho que tinha no quarto da nossa casa lá. Um homem com um palitinho de dente, chapeuzinho de pai, deitado numa rede, com um copinho de limonada do lado. Aí estava escrito assim: quando sinto uma vontade louca de trabalhar, procuro um cantinho e fico quietinho, esperando a vontade passar. Não quer nada, meu. É uma palavra profética. Organize o que está ao teu alcance, porque o que não estiver, Deus vai entrar com providência. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Glória a Deus. Do 11 ao 13, olha só, do 11 ao 13. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança, a aliança que Deus tinha feito com Davi, e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. Coloca o seguinte, vai. Coloca, eu não podia, de manhã eu não pude. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem a espada todo aquele que a seguir, pois o sacerdote dissera: não mate no templo do Senhor. De manhã eu não coloquei esse texto aí, mas ou seja, ela chegou lá, eles estavam coroando o rei. Traição, traição. Acho que ela achou que de repente alguém ia ficar do lado dela. Ninguém ficou. Joiada falou: ó, leve ela para fora. Ela não tinha mandado matar os irmãos de Jorão, deu a ideia para ele. Ela não fez a ruína de Acasias. Ela não matou todos os descendentes de Judá. Agora era a vez dela. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que você semear, é isso que você vai colher. Pastor do céu. Ainda bem que é do céu. Só fala, pastor do inferno. Pastor do céu. Eu fiz tanta coisa errada na minha vida, pastor. Eu vou colher tudo isso? Se você se arrepender hoje, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Se houver arrependimento, porque se não houver arrependimento, eu não garanto nada. Mas aqui diz que eles entronizaram o rei com a cópia da aliança. Um detalhe, volta ao versículo 13. Um detalhe que parece pequeno, mas tem a ver com posicionamento. Lá ela viu o rei à entrada em pé junto à coluna. Todo templo tem coluna, mas não é, gente. Aquele lugar
De vez em quando eles faziam assembleias, reuniões no templo. E existia uma coluna que só o rei ficava ali. Só o rei ficava naquela coluna. Ninguém ficava naquela coluna quando tinha ajuntamento. Aquele era o lugar do rei. Então, quando ela chega no templo, ela viu aquele menino de 7 anos no lugar do rei. Ela entendeu. Tem rei agora aqui. Tá? Tem rei agora aqui. Ela sabia que ninguém colocaria. Ela deduziu. Sobrou alguém da família. Por isso que ela grita traição, traição. Aquele menino estava no lugar certo, no posicionamento certo. Mas o Senhor manda dizer para você o seguinte, como eu disse, que é um menino de 7 anos. Acho que ele estava com dificuldade de entender tudo que estava acontecendo. Aquele monte de soldados ao redor, aqueles homens fortes, já com a mão na espada, para qualquer necessidade. Aquele povo aclamando, música. Talvez você está nessa situação, fala, pastor, eu sou tão pequeno, o senhor está falando que Deus vai me abençoar, que vai vir um novo tempo na minha vida se eu tomar um posicionamento, mas eu me sinto tão pequeno, tão inseguro, tão indefeso. Você não está sozinho, mas se posicione, coloque-se no lugar certo, tenha atitudes corretas, creia em Deus, porque você vai ficar no lugar que você merece ficar. Amém? Foi o que aconteceu com aquele menino. E eu quero aqui aproveitar e dizer o seguinte: eles entronizaram o rei de verdade, o rei por direito. E eu quero te dar um conselho, você que ouve, que não entregou sua vida a Jesus ainda. Entronize Jesus na sua vida. Ele não é apenas o rei, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia! Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Será que não está na hora de você entronizar Jesus? Fala, mas como assim, pastor? Porque de repente você se entronizou. Na minha vida quem manda sou eu faço o que eu quero, vou onde eu quero. Ok, mas será que você tem capacidade para lutar com tudo que tem por aí? Coloca Jesus no centro do teu coração, entronize Ele, e você vai ver, é a melhor coisa que você pode fazer. Por menor que você se sinta, você não está sozinho. Olha um posicionamento que eles tomaram, que foi o melhor de todos. Foi o melhor posicionamento, e é o melhor posicionamento que eu posso tomar, que você pode tomar nesta noite. 2 Crônicas 23:16. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Eu gostaria que você fizesse esse propósito hoje. Eu vou ser do povo do Senhor. É o melhor posicionamento que você pode tomar. Você pode tomar muitos posicionamentos de honestidade, de seriedade, de responsabilidade, mas coloque Jesus na sua vida, entronize Ele e faça o propósito: eu farei parte do povo do Senhor. Amém? Eu vou pular uma parte que eu falei de manhã, mas só essa parte que eu ia falar, eu vou só falar, não preciso ler. Mas aí eles tomaram uma atitude, eles destruíram todo artefato, objetos de idolatria que a Thalia tinha trazido, e outros reis também. Então tem horas, irmãos, nós temos que tomar atitude, posicionamentos. Aquilo que desagrada a Deus, tire da sua vida, elimine. Pastor, mas eu não sei. Estamos aqui para te ensinar. Nos procure. Fala, pastor, o que eu tenho que tirar da minha vida que está me atrapalhando? Agora não tenho tempo, porque é muita coisa. Mas estamos aqui para ensinar. E como eu disse de manhã e repito, eu poderia terminar agora aqui e estava tudo certo. Mas eu estou falando de posicionamentos. A palavra é posicione-se. Cuidado quem você coloca na sua vida. Você já ouviu exaustivamente. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado para não ficar ferindo todo mundo. Quem vai voltar contra você? Não adianta. Sabe? Ah, não, mas eu aguento. Não aguento.
Eu acho que a hora que o intestino dele estava para fora, eu acho que ele tinha até que ter se arrependido, né? O cara com os bofes para fora e não se arrependeu. Mas, enfim, no céu ele não está, não. Morreu terrível o Jeorão, né? Mas olha só, para encerrar, 2 Crônicas 24, 1 e 2. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Se você continuar a leitura, esse Joás é o menino de 7 anos que foi ali empossado como rei. O que eu quero ensinar você aqui? Posicione-se, mas mantenha o posicionamento, porque ele manteve enquanto Joiada estava vivo. Quando Joiada morreu, ele descambou. Não foi dos piores, não chegou a fazer como outros, não, mas ele deu umas pisadas de bola, entendeu? É só ler o texto lá, você vai entender. E o que eu quero ensinar, não estou falando de se posicionar, mas não é só momentaneamente, é manter o posicionamento correto. É não ficar, eu percebo aqui que houve uma dependência muito grande de Joás e Joiada, o sacerdote. Meu irmão, honre pastor, mas não endeuse pastor não. Porque tem gente que parece que endeusa pastor. Se o pastor desvia, ele desvia também. Se o pastor cair em pecado, acabou para ele. Eu louvo a Deus pelas pessoas que me abençoaram no início da minha fé, mas agora eu tenho a minha própria fé. Já vi pessoas que eu caminhei junto, que me aconselharam, hoje estão desviadas, ou morreram desviadas. Eis-me aqui, porque eu tenho a minha vida com Deus. Amém? Você não tem que ficar dependente. A pessoa que me trouxe para a igreja não está vindo mais, vou parar de vir. Ué, você veio por causa da pessoa ou por causa de Jesus? Cuidado para não criar essa dependência. Eu estou falando de posicionamento. Meu irmão, tenha os seus posicionamentos. Lógico que você pode copiar posicionamento correto de outro, mas se esse outro cair, nós temos um monte aí de pregadores que caíram, que estão pregando heresia hoje em dia, mas eu li livros deles lá no passado, quando eles estavam no caminho certo, e não me arrependo não, porque eles estavam no caminho certo. Agora eles se desviaram, o problema é deles. Esses dias foi publicado aí que o camarada que iniciou esse negócio da corte, ele escreveu o livro, né? Eu disse não ao namoro. Ele se arrependeu, pediu perdão, porque agora está separado da mulher. O problema é dele, meu. O problema é dele. Ele fez uma coisa certa. Se depois ele meter os pés pela mão, ou a mulher que seja, são seres humanos. Mas a Bíblia diz: olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Porque Jesus não peca, Jesus não erra. Então eu sou discípulo de Jesus. Eu procuro ser uma cópia de Jesus. Amém, igreja? Está entendendo? Eu poderia não ter falado essa parte, mas é importante ou não? Tudo foi feito por causa desse menino. Enquanto Joiada estava vivo, beleza. Joiada morreu, meteu os pés pela mão. Não. Eu encerro dizendo o seguinte: posicione-se corretamente e mantenha esse posicionamento correto, e a luz brilhará em seu caminho. Você crê nisso? Você recebe isso? Então você sabe o que fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. A equipe de louvor já era para estar aqui. Eu preciso dar um sinal para vocês. Quando eu limpar a garganta, preciso dar algum sinal para eles, né? Vamos cantar, igreja? Cantar e orar? Amém? Deu para aprender alguma coisa hoje? Eu falo, pelo amor de Deus, não sei o que eu venho fazer nessa igreja. Você vem ouvir a palavra. Diga: eu vou me posicionar e me manter no posicionamento correto. Eu não senti firmeza nessa última parte. E vou me manter no posicionamento correto. E a luz brilhará
em meu caminho. Vamos cantar, vamos entronizar Jesus. Não foi nada combinado não, eles escolheram esse cântico, mas tem tudo a ver, vai. Pode soltar a voz e cantar. Tudo isso é posicionamento, ó. Olha aí. Posicionamento. Olha outro.